Oi, pessoal! Neste tutorial, vamos dar uma olhada em como você pode criar e modificar seu próprio tipo de objeto portátil MD-Props. Isso inclui coisas como movimentos de pegar e colocar, personalização de performances do nichê e movimentos de guardar e retirar. Vamos começar analisando a estrutura de um MD-Prop portátil usando o MD-Prop da planta de reda no pacote de MD-Props embutido. Perceba que a miniatura tem um ícone no canto superior direito que indica que seu ator pode carregar esse objeto. Se entrarmos no modo de jogo, podemos usar o comando de pegar, andar por aí por um tempo, e só então, depois, usar o comando de colocar. Se olharmos para a estrutura desse MD-Prop, você vai notar algumas coisas. O nó raiz é o ponto de posição, que é onde seu ator fica enquanto interage com ele. Também há um ponto de colocação, que é onde o objeto é colocado. Neste caso, Sample to é a malha anexada a esse ponto de colocação, que aqui é o DOM da mesa. Abaixo do ponto de colocação, você verá regador, que representa a malha DOM do objeto que podemos colocar e pegar, chamado de Sample aqui. Você também verá um nó de partículas sob a malha do objeto, que é usado como uma animação de água para regar as plantas, sobre a qual falaremos em breve. Para mudar a malha do objeto, podemos encontrar a malha real do regador em nossos props e alinhá-la com a nossa malha DOM de exemplo. Depois, anexe-a ao regador. Certifique-se de não substituir a malha DOM de exemplo, pois isso também removerá o nó de partícula que está embaixo dela. Se entrarmos no modo de jogo agora, podemos ver o resultado com a nossa nova malha. Agora, se quisermos personalizar os movimentos de pegar e colocar, precisamos selecionar o DOM do objeto regador, acessar as configurações de comportamento e garantir que o IMD masculino esteja selecionado antes de clicar em adicionar ou excluir comportamento. O nosso ponto de posicionamento já está definido, e o ator vai se encaixar automaticamente nessa posição. Como você pode ver, há muitos tipos de comportamento atribuídos a este objeto, mas por enquanto vamos focar apenas em pegar e colocar. Vamos começar com o movimento de pegar e clicar no botão de editar movimento na linha do tempo. Vamos selecionar o DOM do objeto regador e abrir sua trilha de restrição, onde veremos os quadros-chave de ligação que determinam o intervalo de quadros em que o objeto estará vinculado ao nosso ator. No painel de modificação, você vai notar que o objeto está inicialmente vinculado ao ponto de posicionamento, e depois isso muda para a mão do ator no momento apropriado. É importante garantir que os valores de transformação do DOM do seu objeto estejam sempre zerados. Em vez disso, queremos focar nos valores de deslocamento do link. Vamos começar excluindo os existentes e, em seguida, usar a ferramenta de edição da camada de movimento para reposicionar a mão do nosso ator mais acima no cabo, no quadro apropriado. Depois, use uma chave de redefinição para manter a posição original em um quadro anterior. Devido à mudança na pegada do cabo, também vamos querer ajustar a pose normal de transporte. Depois disso, vamos religar a mão do nosso personagem no quadro apropriado, mas você vai perceber que os resultados do deslocamento do link ficam um pouco estranhos. Para resolver isso, podemos dividir aquele quadro-chave, depois entrar no ajuste predefinido da curva de transição e escolher um predefinido de passo. Isso vai garantir que a transição do link só aconteça exatamente naquele quadro.
Para fazer qualquer alteração de posição aqui, certifique-se de girar o DOM do objeto na viewport, o que vai definir automaticamente as chaves de deslocamento do link na linha do tempo. Você também pode precisar ajustar a posição do ator com base nas malhas com as quais está trabalhando. Neste caso, levantando a mão um pouco mais alto para acomodar o tamanho do regador. Quando terminar, clique, defina o intervalo da coleção e sobrescreva o comportamento de movimento MD selecionado. Em seguida, vamos analisar o movimento de colocar o objeto, adicionando essa ação à linha do tempo logo após o movimento de pegar. Para garantir que a transição fique suave, podemos copiar o último quadro-chave do movimento de pegar e colá-lo no primeiro quadro do movimento de colocar o objeto. Depois, precisamos fazer o mesmo com o quadro-chave do meio, colando exatamente no quadro do movimento de colocar o objeto onde o vínculo precisa terminar, já que a mão do ator vai se afastar depois disso. Você vai perceber que também precisamos cuidar das chaves de deslocamento do vínculo. Então, vamos acessar a trilha de deslocamento do vínculo do nosso regador e colar a última chave do movimento anterior no primeiro quadro do movimento de colocar o objeto. Podemos excluir essa chave no meio que não precisamos, e você vai ver que temos uma combinação de chaves em dois quadros semelhante à anterior, mas agora ela salta da mão para o ponto de colocação. Vamos! Excluir a chave de deslocamento atual do vínculo da mão e copiar e colar aquela que modificamos anteriormente do primeiro movimento no mesmo quadro. Assim podemos ajustar a posição do objeto se necessário. Também precisamos restaurar a curva de transição dela para o padrão. A partir daí, vou apenas selecionar meu intervalo de coleta mais uma vez e então sobrescrever o comportamento MB. Certo, estamos quase terminando a edição da animação. Só precisamos refinar rapidamente o movimento de idle agora. Assim que eu trouxer o movimento de idle, posso copiar a chave da camada de movimento no final da animação de pegar o objeto e colar no início do clipe de idle. Não precisamos nos preocupar com as chaves de deslocamento de vínculo aqui, já que isso só precisa ser ajustado nos movimentos de pegar e colocar o objeto. Vou mais uma vez sobrescrever o comportamento MB aqui. Quando você terminar completamente, certifique-se de deletar todos os clipes e chaves do personagem e do DOM do objeto, já que todas as edições já estão incorporadas nos movimentos correspondentes. Agora, quando entramos no modo de reprodução, podemos ver o comportamento interativo ajustado. Aqui, anexei várias malhas a vários dummies de pontos de posicionamento para demonstrar múltiplos pontos de colocação. Podemos deletar dois dos nossos objetos de regador, pois só precisaremos de um neste cenário. Agora, se eu pegar o objeto portátil MD, posso escolher qualquer um dos três pontos de colocação para colocá-lo de volta. Esse é um grande benefício de usar esse tipo de objeto MB, já que um único pode interagir com vários pontos de colocação. Uma coisa que você vai notar é que as opções do menu radial do seu ator vão mudar quando ele estiver carregando um objeto, já que novas ações serão desbloqueadas. Por exemplo, temos um movimento de despejar aqui, mas você vai perceber que, mais uma vez, precisamos ajustar o comportamento. Então, os mesmos passos com o DOM do objeto selecionado. Vamos adicionar o comportamento de deletar e selecionar o ponto de colocação para visualizar. Vou adicionar primeiro o movimento de pegar na linha do tempo para nos dar a pose que queremos no início do movimento de despejar, e então adicionar o movimento de despejar. Precisamos tomar dois passos para conseguir uma performance suave. Primeiro, clique com o botão direito no primeiro clipe e amostre para uma nova camada, o que nos dará keyframes para trabalhar. Depois, copie o último keyframe e cole no primeiro frame do segundo clipe para manter uma transição consistente. Você também pode fazer isso usando a opção de copiar pose na ferramenta de edição da camada de movimento e, em seguida, refinar a pose em qualquer ponto necessário ao longo do clipe.
Também podemos ajustar a animação das partículas selecionando o nó de partículas de água no gerenciador de cena e abrindo sua trilha de emissão. Aqui, podemos ajustar o tempo de emissão da água para combinar melhor com o movimento ajustado e, quando estivermos satisfeitos, mais uma vez selecionamos o comprimento do clipe e sobrescrevemos o comportamento MD. Desta vez, você será solicitado a salvar a animação do objeto, já que alteramos o comportamento animado das partículas. Aqui você pode ver o resultado ajustado. Por fim, vamos analisar um cenário em que você pode definir um ponto de interação para a sua ação de derramar água. Do jeito que está agora, você precisará fazer o ator caminhar até a planta e ajustar manualmente a direção para que o derramamento de água fique voltado para a planta, o que pode ser um pouco complicado. Felizmente, existe um objeto MD dedicado como alvo para regar plantas que podemos usar para garantir que o derramamento aconteça no lugar certo. Vou arrastar isso da pasta de props MD incorporados e posicionar onde está a planta. O nó raiz desse prop NB também é o ponto de posição para o seu ator, e logo abaixo dele, você encontrará o ponto de interação com a malha de amostra de um atual anexada. Se entrarmos no modo de edição de estrutura, podemos ver o DOM do ponto de interação, que podemos levantar um pouco. Vamos então anexar a malha da nossa planta ao ponto de interação e ocultar a malha DOM. Agora, quando nosso ator estiver segurando o próprio MD portátil, podemos clicar diretamente na malha da planta e ver que um comando de despejar está disponível. Nosso ator então irá até ela e realizará o despejo na direção correta, de acordo com o ponto de posição e a localização do ponto de interação. Esses são alguns exemplos de como você pode usar e personalizar o próprio MD portátil incorporado no iClone. Confira nossos outros tutoriais de Props MD para mais exemplos de como usar cada um deles. Obrigado por assistir e até a próxima!